Haters gonna hate. Ow! Haters gonna hate. Ow! Bitches gonna hate. Your mama's gonna hate. Olá, Cavaleiros da Liberdade! Meu nome é Vitor Martins, escritor, estudante de psicologia e entusiasta medieval. Hoje nós vamos analisar a facção dos Vikings no jogo For Honor. Ô Cavaleiros, pense na chateação, eu gravei o vídeo sobre a facção dos Vikings todinho, 15 minutos, fui editar para diminuir ele e quando fui ver o vídeo, adivinha, sem áudio, microfone desligado. Então vamos lá, tudo de novo. Então por favor, não esqueça de dar like, clicar no gostei, de se inscrever no canal se você não for inscrito, se clicar no sininho para você receber as notificações quando o novo vídeo vai chegar e fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo tem uma informaçãozinha extra, mas só para aqueles que assistiram até o final. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que a facção dos Vikings talvez seja a facção menos preparada e a com mais incongruências do ponto de vista histórico, que eu não entendo porque o nome deles sejam Vikings. Em Skyrim nós temos os Nords, que são inspirados nos escandinavos, mas na hora nenhuma eles chamam de Vikings porque eles sabem que são diferentes. Já em For Honor, eles são chamados de Vikings, mas de nada de Vikings tem. E todos eles sofrem de um mesmo problema. Então, antes de analisar um por um, eu tenho que falar sobre a armadura de couro. É complicado porque muito precisa ser falado. Sobre a armadura de couro, o que temos de registro sobre ela é que não é nada do que se tem nessas ficções aí. O que a armadura de couro, couro puro, não é uma coisa comum, é extremamente raro. A armadura de couro mesmo, que ela é feita só de couro, não com placas de metal por debaixo, como a cota de placas ou a brigandina. E pelo que a iconografia nos mostra, é um tipo de armadura que não era barato, era feito e usado pela classe mais aristocrática. Vamos lá, pense comigo. Quando um couro é bom o suficiente para ser feito de armadura? Quando o boi ou a vaca é novo, porque o couro feito dele vai estar numa qualidade boa. Porém, se você matar sua vaca, você matar seu boi, você vai ficar sem o seu recurso agropecuário. E vivia-se um tempo que os recursos eram mais escassos. Então quando é que você poderia matar um boi ou uma vaca para poder fazer armadura de couro? Quando ele estivesse velho. Porém o couro não ia ser de qualidade. Então para que você perder tanto? Se você pode fazer uma armadura de linho, com base de linho, que é a Gambeson, que dependendo da distância consegue resistir até tiro de arco e flecha, ou você conseguir uma armadura de malha, que é feita de ferro, uma armadura lamelar, que é feita de aço. Então, a aparição da armadura de couro é porque na verdade os Vikings de For Honor não são inspirados nos Vikings históricos, mas sim nos Vikings criados pelos escandinavos em seu folclore, como uma forma de criar um nacionalismo. Esse Viking fortão, com chifre e pouca armadura, isso foi coisa que foi criada porque muitos dos requisitos históricos foram perdidos por um determinado tempo por causa da cristianização. O que o cristianismo fez? Destruiu a cultura, assim como fez em muitas outras religiões, destruiu a cultura pré-existente para estabelecer a sua. Então, muito do conteúdo da cultura do Viking foi perdido. Então, eles criaram um novo Viking. Esse Viking enorme, loiro. Tanto é que eles muitas vezes são representados com machados de duas lâminas. Machados de duas lâminas eram machados cerimoniais, porque eles eram pesados demais. Não era uma coisa útil, não era uma coisa precisa. E esse Viking enorme, altão, realmente, se você for dar uma olhada, tem um aumentozinho em relação ao cavaleiro do oeste europeu, o guerreiro do norte da Europa. Perceba, a média de altura do cavaleiro medieval no período Viking era 1,72. Poxa, não é grande, né? Mas qual é a altura do Viking, do nosso querido Viking enorme? Qual é a média? 1,74. Então, tipo assim, foi um momento absurdo para criar um nacionalismo, uma ideia, uma visão de um herói, né? Pelo menos uma coisa que For Honor acertou foi no design da armadura facial dos Vikings. Apesar de ter mantido essa coisa tosca do elmo com chifres, eles pelo menos mantiveram um pouco de história. Agora que eu já apontei a congruência histórica ou incongruência histórica da facção dos Vikings, vamos falar detalhadamente de cada um deles, né? Começando pelo vanguardeiro, que é o invasor.
ele sofre daquele problema de fato dele não vestir muito. Não necessariamente, não tô falando necessariamente da armadura não. Eu tô falando do fato dele não vestir roupa. Na Escandinávia é frio, você morre de frio. Você pode pegar uma necrose ou algo do tipo por causa do frio. Mas no caso dele ele não veste roupa mesmo, não é só o problema da armadura de não. O cara não só usa armadura de couro, que já estaria errado, mas ele também não usa nem alguma coisa para proteger do frio. O outro problema, o machado dele é um machado danês, um machado dinamarquês. Porém ele é muito grande e muito grosso. Essa grossura daqui tornaria o machado pesado. Isso aqui tá mais para um machado de execução do que um machado danês. Mesmo com um cara forte, pra que você vai querer uma arma mais pesada? Se ela não vai funcionar melhor por causa do peso. Sei lá, seria melhor para arrancar a cabeça, mas você vai se tornar mais lento no campo de batalha só porque é mais bonito você tentar golpear a cabeça de uma pessoa para arrancar. Isso não faz sentido. É uma coisa visual, uma coisa legal para ser visual. Bom, não tem muito o que se falar dele, né? Porque os problemas já foram apontados, né? O elmo de chifre, a armadura de couro e a pouca armadura. Mas eu ainda posso falar duas coisas sobre ele. Sobre esse visual, dele ser um guerreiro viking que use um machado danês e pouca roupa. Eu acredito, tá? Eu não posso provar. Mas ele, com certeza, deve ser inspirado em Rolo, da série Vikings. A outra coisa que eu também posso falar sobre ele é que ele luta Glima. Eu não posso falar muito sobre Glima, mas Glima era uma arte marcial viking de combate corpo a corpo, que pode ser visto em algumas execuções nele. A maneira como ele quebra esse pescoço, a maneira como ele faz essa execução, repare. Agora vamos falar sobre o pesado da facção dos vikings, que é o mestre da guerra. Vamos lá, apesar do erro da armadura de couro, a gente já pode ver que o mestre da guerra pelo menos tem cota de malha por debaixo. O que já dá um up na resistência dele, o que torna ele com a defesa maior. Agora, vamos lá. O mestre da guerra, com certeza ele é inspirado ou em um Jarl ou em um rei. Por quê? Por causa do uso da espada. A espada escandinava do período viking era algo extremamente caro e era usado pelas nobrezas mais altas apenas para justamente justificar essa nobreza. O que eu posso dizer do mestre da guerra é que, primeiramente, esse escudo dele está correto com o fato de ser um eixo central, usado apenas com a mão, o que torna o escudo extremamente versátil e que consegue se adequar bem com a anatomia humana. Então, vamos lá. Qual é o problema desse escudo? É o fato dele estar todo quebrado? Também, né? Ele já deveria ter trocado. Mas o problema é que ele está pequeno. Um escudo viking é bem maior que isso. Fora isso, não tem muito o que se falar, porque o problema dele é aquele, armadura, de couro. E só, não tem muito o que se dizer não. Não tem o que se falar desse personagem não. Tá legal, se ele tivesse uma armadura de verdade, seria melhor, seria perfeito. Agora vamos falar sobre o assassino. E vou começar falando logo, ele tá todo errado. Essas armaduras de couro dos ombros dele são ridículas, cara. Ridículas. Ele tem trapo só como defesa e ele usa 2 machados. Pra piorar a situação, o que ele tem de armadura na cara só é pra dar uma aparência mais viking, que é uma máscara, velho. Isso não tem lógica. Se você for dar uma olhada em foto no Google, todo tipo de elmo, o mais simples que seja, pelo menos ele tem que defender a parte de cima da cabeça. Defendendo a parte de cima da cabeça, ele defende as laterais. Depois ele defende o rosto. Então, ele dá prioridade à última instância de defesa. Ele usa uma mascarazinha, parecendo coisa de fetiche sexual. É uma coisa que eu não sei. Scalagrim falou, no caso, que esses machados dele não são machados da era viking. Eu não entendo muito bem sobre isso. Eu prefiro confiar na opinião dele. Dava pra ele lutar com 2 machados? Dava. Mas por que você vai fazer isso se você pode usar um escudo? Ah, Vitor, como um cara falou no grupo. Ah, Vitor. Mas é porque ele é muito rápido, ele se esquiva. Beleza, se ele conseguir se esquivar de flecha, se ele conseguir esquivar 100% dos golpes, porque se ele adivinhar o que tá na cabeça do inimigo e conseguir ler a mente dele e saber quando o inimigo vai fintar o ataque, ou então quando vai vir um ataque pelas costas dele, ou então ter controle 100% dos músculos dele a ponto dele nunca se confundir na hora de desviar, beleza, então ele tá perfeito. Agora, historicamente falando, tá tudo errado. A Valkyria é
É uma personagem que, desde quando eu vi, eu tive um carisma, um carinho, eu senti um carinho por ela, mesmo, mas nunca joguei com ela porque sempre falavam que ela tava fraca e precisava de um rework. O rework dela foi feito, mas eu não comecei a jogar com ela ainda. Por quê? Porque o Guardião, que é o meu main, foi refeito também, então eu tô aprendendo com ele primeiro pra depois aprender com ela. Então, vamos lá, vamos falar sobre ela. Esse escudo dela não é um escudo viking, primeiro, porque tem... Perceba, eu não sei qual é desse jogo, a mesma coisa acontece com soldados vikings. Esse disco daqui é um disco justamente para você colocar sua mão atrás, mas simplesmente tem um buraco aqui dentro e ela tá segurando com 2 tiras. Esse escudo daqui não só não é viking, quanto é um escudo de fantasia que não faz a menor lógica. Ah, mas tem as entradas para lança, mas ele é muito pequeno. Praticamente, é quase um broquel, velho. Aquele mesmo problema da armadura de ser de couro, né? Tá tudo errado. Usar chifre, né, no elmo tá errado. Mas uma coisa interessante, ela usa escudo e lança, que era, na verdade, a principal combinação de armas usadas pelos vikings no período viking, o que tá perfeito. Uma outra coisa que eu posso citar, eu não queria mostrar, só citar, porque se eu mostrar, eu acho que eu posso tomar strike ou perder a monetização do vídeo. Mas depois, quando você puder, dê uma olhadinha, que a maneira com que ela luta é muito parecida com Aquiles, com a maneira com que Brad Pitt e o dublê de corpo dele lutam no filme Troia. Por isso que eu acho bonito, tão bonita a maneira com que esse personagem luta. E com certeza, depois do meu querido Guardião, eu vou aprender a jogar com ela, e vou aprender mesmo, porque ela tá massa agora. Historicamente falando, isso é tudo que eu tenho a dizer sobre a Valkyria. A não ser por uma coisa, o próprio nome dela. Pra quem não sabe, Valkyrias eram guerreiras divinas que carregavam os mortos em combate para Valhalla ou Volkswagen, para os 2 salões dos mortos, metade para Valhalla, metade para Volkswagen, para lutarem ao lado dos deuses no dia do fim, né, o dia do Ragnarok. Agora vamos falar tanto do híbrido que saiu depois, que é o Celta, quanto da Xamã, que é a assassina. Mas uma coisa que eu tenho para falar antes disso é que, primeiro, nenhum dos 2 são vikings. O Celta, ele é escocês, das Terras Altas, e a Xamã é guerreira gaulesa. Ou seja, ambos, todos os 2, fazem parte do grupo étnico celta. Eles não são escandinavos, não são vikings. Então vamos falar aqui do nosso querido Dan McLeese. Tem aquele mesmo problema, né? A armadura de couro, pouca armadura, não tem armadura na cabeça. Porém, eu acredito que se for esse Highlander, no caso não for Highlander mesmo, for um celta da época romana, ele realmente não usava armadura. Então faz sentido essa roupa daqui. Por isso que os romanos desciam o cacete na galera e matavam todo mundo, porque a Gladys cortava qualquer coisa, porque não tinha armadura, não tinha empecilho. Mas no caso isso não faria sentido, porque os celtas, tanto os pictos que eram os celtas da Escócia, que, por sinal, botaram o Império Romano para correr a ponto deles criarem a muralha de Adriano, eles não usavam arma grande, então no caso não tem como o nosso querido Highlander ser da época celta, é simplesmente uma bagunça mesmo. Então, vamos falar do Highlander agora como estilo de combate. Rapaz, a maneira com que ele luta, usa a arma, ele faz muito esforço, como se a espada dele fosse um botijão de gás, velho. Esse dia de manhã, ontem ou foi antes de ontem, tinha um botijão de gás aqui, e eu comecei a mexer o botijão de gás, comecei a brincar com o botijão de gás, e comecei a fazer o mesmo barulho do Highlander, e foi aí que eu descobri, caramba, velho, ele luta como se a espada dele pesasse uns 15 quilos, 10 quilos. Porque perceba, olha o tamanho do cara, acho que ele é o mais alto do jogo. Olha os músculos dele, ele é forte. Então, pra ele fazer esforço pra segurar uma espada dessa, o que não tá errado o tamanho, tá? Existem espadas desse tamanho, tem fotos de espada maior, inclusive. Mas, o peso não é pra essa arma ser tão pesada assim não, pô. É pra ele girar a espada muito rápido. Sobre o visual dele, tem algo que eu posso falar. Essa questão aqui dele usar essa roupa quadriculada, com certeza é inspirado nos personagens de Coração Valente. Principalmente em Hamish Campbell, que é o personagem de Brendan Gleeson. Coração Valente ganhou Oscar de tudo que você imaginar, menos de melhor figurino. Porque o kilt, por exemplo, o kilt, que é essa saia que é usada pelos escoceses até hoje, ela foi registrada pela primeira vez. Mesmo assim, não sendo essa versão que é usada hoje em dia e que é usada no filme, foi registrada pela primeira vez no século XVI. 2 séculos
depois da morte de William Wallace. Então, a vestimenta da galera escocesa tá errada no filme. Logo, o nosso querido celta do jogo também tá errado. Agora vamos aqui falar da personagem mais zoada do jogo. Ela é uma das mais fortes, mas na vida real ela seria a mais fraca. Ela seria a primeira a morrer no campo de batalha. Ela não tem armadura nenhuma, não tem defesa nenhuma. Nem pra tentar colocar uma armadura de couro nela botaram. Ela só tem trapos, só tem roupa. E as armas dela são curtas. Na vida real ela não teria dificuldade de chegar perto do inimigo e atacar. E se atacasse ela não faria nada, por exemplo na facção dos cavaleiros. Ela contra um justiceiro, ela estaria perdida. Então não tem nada o que falar. Tudo viajado dela. Nada está congruente com o combate histórico. Inclusive o fato dela usar duas armas e não usar nenhum escudo, né? Se bem que ela tem um escudo nas costas, né? Mas mesmo assim, não usaram. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Isso é um sinal de que você gosta do meu conteúdo e sabe que ele é raro. Então, eu tenho algo para falar, uma curiosidade, que é sobre as falas da facção dos Vikings. Com exceção da Dan Maglass, do Celta, que quer dizer, que é um dizer escocês, né? Não toque, não brinque com gato, a não ser que você esteja usando luvas. O que isso quer dizer? Não mexa comigo, entendeu? Você tá brincando com fogo, tipo isso. Com exceção dessa frase, todas as outras frases, Irime Kuripita, todas elas que são ditas no decorrer do jogo estão em uma língua. Inclusive as falas daqueles que não são vikings. Porém, essa não é a língua falada pelos vikings. A fala dos vikings não deveria ser essa língua. Essa língua é o islandês. O islandês é uma língua atual, não é uma língua do período viking. A língua do período viking é o nórdico antigo. O nórdico antigo vem da mesma enramação que deu origem ao islandês. Porém, o jogo foi meio preguiçoso nesse sentido. Eles não foram como a série Vikings, por exemplo, que colocaram linguistas mesmo para ensinar a língua e treinar os atores para falarem nessa língua. Porque é uma língua morta, é claro. Mas eles decidiram escolher pessoas que falem islandês, porque é mais fácil encontrar atores que falem islandês. Islandês é uma língua parecida, porque ela teve pouca influência externa, pouca influência latina. O que não aconteceu com o norueguês, o sueco e o dinamarquês atual. Então, ela é uma língua mais próxima do nórdico antigo. Então, é isso que eu tenho para trazer para vocês. A língua dos vikings não está congruente também. Então, além de uma análise histórica do ponto de vista de combate, tiveram um pouco de linguística. Eu me senti no dever de trazer isso a vocês porque eu estudei bastante línguas, principalmente línguas nórdicas, para poder criar as línguas artificiais do meu livro, que são o Linsivas e o Aurilo. Então, muito obrigado. Esse é o bônus que eu dou a vocês. E lembrem-se, Cavaleiros da Liberdade, não permitam ser enganados pela luz da ignorância.